Oi pessoal, espero que vocês todos tenham passado uma ótima Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa de 2019 e eu já estou aqui propondo que a gente comemore a Páscoa de 2020. Não é sacanagem da minha parte, é o seguinte, é que nós vamos falar de economia nesse vídeo. Do ponto de vista da economia, o ano de 2019 já acabou. Por isso que eu estou falando, vamos já pensar na Páscoa de 2020, quem sabe a gente pode ter motivos maiores para comemorar do que tivemos na Páscoa de 2019. Não foi uma catástrofe comparado ao que foram as últimas Páscoas no Brasil, no meio de uma das maiores recessões da nossa história, talvez a maior, quando a gente considera a história aquilo que as gerações vivas ainda se lembram do que aconteceu. Por que a gente está dizendo que 2019 já acabou? Eu estou tomando aqui a análise de um economista que eu respeito muito, José Roberto Mendonça de Barros, da MB Associados, cujo critério de avaliação sempre me pareceu muito sóbrio, muito tranquilo, muito sensato e muito pragmático. E ele estima um crescimento da economia brasileira até o final deste ano, 2019, não mais do que 1,5% do nosso PIB, ou seja, muito pouco para um país que passou por uma recessão, ou ainda estamos em boa parte ainda tentando sair dessa recessão. É muito pouco e isto não está acontecendo porque a atividade econômica vem caindo, por incrível que pareça, depois de um período de certa confiança, com as eleições, logo depois das eleições, agora está se, digamos, consolidando uma atitude de espera, sobretudo por parte de quem toma decisões de investimento e de consumo. O que está acontecendo com os vários setores? Nós tivemos uma verdadeira, vamos dizer, catástrofe da indústria. Nesses últimos 3 anos a indústria brasileira andou para trás 10%. Nós tivemos um bom desempenho do agronegócio. Nesse mesmo período, 2, 3 anos, o agronegócio subiu 10%, expandiu em 10%. Agora, num dos setores essenciais para entender emprego no Brasil, construção civil, a pancada que a nossa economia tomou não tem igual em parte alguma do mundo. O nosso setor de construção civil, nesse mesmo período de recessão, ele encolheu 25%. Vocês sabem que eu desenvolvo uma atividade como palestrante, ela tem me dado uma oportunidade muito enriquecedora de falar e ouvir também para diferentes grupos, diversas áreas da economia. E os números parecem confirmar isso que eu disse para vocês inicialmente, que depois daquela, vamos dizer, não estou falando de mercado de bolsa, das pessoas que têm que realmente tomar decisões de investimento direto, elas estão um pouquinho mais cautelosas. Vejam que os números confirmam isso. Nós estamos sendo alcançados rapidamente, quando a gente compara a economia brasileira com a economia de países aqui ao redor, países que até bem pouco tempo o rendimento per capita de um habitante do Peru, por exemplo, era metade do rendimento per capita de um habitante do Brasil. Essa diferença se reduziu para quase igual. A mesma coisa aconteceu com a Colômbia. O rendimento per capita de outros países latino-americanos, como por exemplo o México, a Argentina, nem falar do Chile, eles nos ultrapassaram, estão muito na dianteira e estão se aproximando muito mais rápido dos países com economias mais avançadas do que nós brasileiros. E como eu dizia, os números confirmam um pouco a cautela que a gente nota em certos setores da economia. Recentemente, o Fundo Monetário Internacional, esqueçam se vocês gostam do fundo, essa discussão política toda de décadas, eles têm um grande departamento de pesquisa. E esse departamento de pesquisa chegou a uma conclusão ruim para nós brasileiros. Ele demonstra, esse departamento de pesquisa do Fundo Monetário Internacional, que nos últimos 38 anos nunca foi tão pequena a proporção da economia brasileira dentro do PIB mundial. Nós somos, pasmem, um país desse tamanho, com essa riqueza, com essa população, no universo da economia mundial nós somos apenas 2%. E no universo do comércio internacional a gente é mais ou menos por aí também. Quais são as causas disso? A gente pode, claro, ficar com raiva desse ou daquele governo, dizer que é corrupção, dizer que é desvio de verba pública, dizer que é má gestão, dizer que é incompetência, tudo isso é, mas se a gente olhar a produtividade da nossa economia, ela está estagnada há 30 anos. Estagnada há 30 anos. Significa que a gente não progride na comparação com os outros, isso é essencial. Vem outro dado importante para a gente entender a situação em que estamos.
20, 30 anos atrás, por exemplo, a economia do Brasil era mais ou menos, um quarto da economia americana. Estou falando em termos de rendimento per capita. Hoje continua o quê? A mesma diferença. E olha que eles passaram por uma crise severa nos últimos 10 anos. Então, eles cresceram mais do que nós fomos capazes de crescer em todo esse período. Há pontos positivos que a gente possa mencionar que talvez façam com que na Páscoa de 2020 a gente tenha outros números da economia para exibir. Em parte, sim. Há um bolsão de excelência no governo Jair Bolsonaro, por exemplo, que é o setor da infraestrutura. Portos, aeroportos, investimentos privados entrando, um ministério tocado de forma técnica, fora das brigaiadas e das manchetes políticas, que tem incentivado realmente aquilo que é essencial. O Estado brasileiro perdeu o poder de investimento e se não for capaz de atrair investimentos privados, a gente não tem prosperidade, não tem crescimento lá para frente. Isso é bastante óbvio, ninguém precisa ser estudante de economia para entender que sem investimento não tem crescimento, portanto prosperidade na frente. Nós temos também como dados positivos a ressaltar o fato de que o agronegócio continua forte e está forçando, de boa maneira, o governo a abrir comercialmente para parceiros, seja lá onde eles forem. Isso supõe que a gente tenha um caminho um pouco menos turbulento pela frente. Agora, o que é que está pecando? É a capacidade do governo de levar adiante reformas sem as quais os investidores estrangeiros e mesmo os nacionais vão ficar ainda mais desconfiados do que já estão. Do ponto de vista dos investidores, o problema deles chama-se um só: solvência. O Brasil vai ser capaz de saldar os seus compromissos? Isso significa o seguinte: o Brasil vai dar um jeito na questão do crescimento dos gastos públicos? O governo Jair Bolsonaro vai ser capaz de enfrentar essa subida, portanto, do endividamento e da necessidade de mais impostos? Atrás disso está a questão, vocês já adivinharam, da reforma da Previdência. Então aí é que estão as grandes dificuldades no momento, elas são de curto prazo, e aí é obrigatório dizer para vocês, a reforma da Previdência talvez seja um assunto que vocês detestem. As pessoas, quando olham para isso, acham, e têm razão de achar, que elas vão sair de alguma forma perdedoras, porém, sem isso, a gente não consegue vir com as outras agendas importantíssimas para que a gente esteja juntos aqui, felizes na Páscoa de 2020 e possa dizer, pessoal, o pior, de fato, já ficou para trás. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.